A gente segue então aquecendo para o Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians jogou contra o Santos na Copa do Brasil, mas tem mais um confronto então contra o Peixe. Após finalmente vencer o primeiro clássico em 2022, o Corinthians se prepara para enfrentar o Santos na Neoquímica Arena neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Vitor Pereira terá o retorno do zagueiro Bruno Mendes, que estava emprestado ao Internacional e será uma boa solução para a zaga, já que ele não deverá contar com Gil e João Vitor, que têm problemas musculares. Além disso, o técnico não deverá contar com Renato Augusto e também com Gustavo Mosquito. Roger Guedes será um desfalque certo, já que levou o terceiro cartão amarelo contra o Goiás por reclamação e está fora da partida. Fora das quatro linhas, o Timão tenta se reforçar para o restante da temporada. A equipe busca a contratação do atacante Yuri Alberto, que pertence ao Zenit da Rússia. No entanto, enfrenta a concorrência do Internacional, ex-clube de Yuri Alberto, e também de equipes da Europa. Nos últimos jogos, chamou bastante atenção o fato de Vitor Pereira ter dado mais espaço para jogadores da base. Foram 9 que terminaram a partida contra o Santos pela Copa do Brasil na Neoquímica Arena. E a pergunta que fica é: a base é uma solução ou apenas um quebra-galho no Corinthians? Os experientes Fagner e William são espelhos para Mantuan, Adson e outros garotos, já que eles também foram formados na base do Corinthians. No final da partida contra o Santos na Neoquímica Arena, nada menos do que 9 jogadores da base estavam em campo. São eles: Robert Renan, Raul Gustavo, Lucas Piton, Xavier, Rony, Matheus Araújo, Mantuan e Adson. Além disso, os experientes Fagner e William. O ano passado jogava eu e o Renato, a gente tinha uma equipe mais lenta, mas tinha uma equipe mais técnica e mais criativa. Então, tem determinados jogos você precisa dessa criatividade. Em outros jogos você precisa de um pouquinho mais de força física. Por isso a importância dessa mescla. Feliz porque tem muitos meninos que subiram há 2, 3 anos e hoje estão conseguindo dar uma resposta. Para mim o Duque Heróis é uma referência. O cara trabalha, é dedicado, é um menino bom e tem colhido os frutos. Eu acho que todo mundo paga um preço. Eu sempre falei, se tratando de mais nós como jogadores mais experientes, a gente tem que tentar ajudar eles, mas o mérito é todo deles, porque a gente dá suporte, mas quem entra lá e joga e se dedica diariamente são eles. E é claro que nesse choque de gerações irão surgir alguns problemas. Adson levou uma bronca do técnico Vitor Pereira no jogo contra o Santos após fazer uma firula no final da partida. Tem um momento em que o Adson é técnico, mas começa a passar o pé por cima da bola, a trocar ali, a trocar acolá. Eu gosto de respeitar muito os adversários, respeitar os adversários. Ele disse-me que não foi falta de respeito, foi o que ele sentiu naquele momento para fazer. Agora os garotos do Corinthians vão precisar deixar essa goleada para trás e se ligar no segundo duelo seguido contra o Santos, na Neoquímica Arena, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Vamos detalhar agora a tela que você viu na reportagem do Vladimir. Só Cássio, com 35 anos, e Roger Guedes, de 25, não são formados no terrão. O mais experiente dos formados da base, que terminou o clássico contra o Santos, era o Fagner. Aliás, um retorno importantíssimo para o Corinthians, com seus 33 anos. O mais novo, Robert Renan, de 18. Aí tinha a turma dos 20 e poucos. Raul Gustavo com 23, Piton com 21, Xavier com 22, Rony com 23, Matheus Araújo de 20 e com 21 anos ainda o Mantuan e o Adson. Dois jogadores importantes aí para o Corinthians. O Vitor Pereira sempre elogia a molecada, dá puxão de orelha quando precisa e até de forma pública, se for necessário. Mas tem encontrado um bom equilíbrio aí pro Corinthians, né? Tem sim, né? Ele, em algumas coletivas, ele criticava o próprio tipo de jogo do Corinthians, né? Aquela frase que muita gente interpretou de forma ruim, né? Eu queria estar no Liverpool, se o Liverpool me chamar eu vou. É claro que tem a diferença, a Europa e a América do Sul, mas tem o tipo de jogo. Ele gosta do tipo de jogo do Liverpool. Então ele gostaria que o Corinthians não ficasse tão atrás ou não fosse tão reativo em alguns momentos. E em algumas partidas ele teve que fazer isso, né? Travar um pouco o Corinthians. Essa partida contra o Santos foi a melhor dele. Certamente ele ficou muito satisfeito não só com os miúdos, mas com o tipo de desempenho, de criar muitas chances. O Corinthians é um time que às vezes até fazia boas partidas, tinha controle dos jogos, mas finalizar mesmo, criar chances claras, muito pouco. Isso aconteceu até de sobra contra o Santos, né? Foi uma partida diferente. Então eu acho que ele
de forma meio que forçada, porque ele perdeu o Paulinho, por exemplo, perdeu o Jô, né, por situações diferentes. Renato Augusto e William, não está dando para contar com ele sistematicamente de jogo a jogo. Ele acabou aproveitando aos poucos a garotada e a garotada acaba entregando para ele um tipo de jogo que ele gosta, que é um jogo com mais velocidade, que é com mais intensidade, é com mais pegada. E o torcedor corintiano, que imaginava para 2022 um ano cheio de cobras, né, de craques ou estrelas, jogadores renomados, trintões, e temia uma queda na parte física, esse time do Corinthians está lutando, está competindo, está melhorando, né? Aqui está muito bem no Campeonato Brasileiro pontuado, se classificou na Libertadores e tal. Então, acho que o cenário é positivo. E mesmo os caras que são mais experientes e que vão continuar jogando bem, tipo o Cássio e Fagner, sabem que está na hora dessa reestruturação, dessa reformulação, algo natural. Jogar só com jogadores acima de 30 anos, como estava aparecendo, hoje realmente é muito complicado com o futebol intenso da atualidade. É muito curioso que o Vitor Pereira, no primeiro momento em que ele dá entrevista em Portugal ainda, ele fala que o time tinha muitos veteranos. Mas quando ele chega aqui, num primeiro momento, ele aposta exatamente nos veteranos aí. Com o passar do tempo, ele acaba usando a garotada. Eu quero suspense. Você quer suspense, professor? Boa. Gostei. Então vamos começar com você, já que você quer suspense pro professor. Gostei, mas eu gostei da sua sugestão. Vamos deixar um suspense pro prof, porque tá todo mundo querendo saber, né? Eu tô achando que ele vai falar 3-0 Santos. Abel, eu acredito que as pessoas tendem a aprender com erros, ainda mais tomando uma goleada no Clássico, pelas expressões que o Bustos usou, vergonha, inaceitável. Eu acredito num Santos com outra postura, mas não sei se vai ser suficiente para vencer ou surpreender o Corinthians em casa. Vou num palpite conservador até, 1-0 Corinthians. Muito bem. Antes de tocar a bola para o Caco, eu concordo com você. Acho que o Santos não vai repetir os mesmos erros do jogo da Copa do Brasil. Então, o meu palpite para amanhã é Santos 1, Corinthians 4. 4-1 para o Corinthians. Eita! Caco! Vai fazer um gol, vai aprender a lição? Eu acredito. Tá muito ruim esse time do Santos. Diga, Caco. Eu acredito que o jogo vai ser mais aberto, porque não é um jogo eliminatório como o da Copa do Brasil. E podemos ter muitos gols. Nossa, como a gente tem que sair de cima do muro, poderia ser um 2. Poderia ser um 2-2. Acho que o Santos vai reagir, mas aí vou ficar com 2-1 a favor do Corinthians. 2-1 vitória. O Santos, muita dificuldade ainda de vencer o Corinthians, que tá melhor, tá vivendo uma melhor fase, mas não vai ser esse atropelamento que foi no último jogo. O Santos aprendeu com o episódio e ainda tem um jogo da volta, e esse jogo vai ser mais aberto, com muitos gols. Pode ser 3-2 pro Corinthians. Vamos mudar, botar mais gols ainda. 3-2 pro Corinthians. Resultado apertado, a gente não sabe qual será o pensamento do Vitor Pereira em relação ao jogo da Libertadores que ele tem contra o Boca Juniors. Será que ele vai poupar muita gente, vai deixar alguns titulares de fora nesse jogo de amanhã pelo Campeonato Brasileiro? O que a gente tem certeza é que o Fabian Bustos tem um elenco que também não lhe dá muitas opções de melhorar esse time do Santos, né? E ele aposta em alguns jogadores, como por exemplo, o jogador pedido por ele, dentro das possibilidades santistas, Johan Júlio, um atacante que não finaliza, não faz jogada de gol, não dá passe, não chuta, mas que continua como titular. Professor Celso Zelt! Professor Celso Zelt, ele disse que a Copa do Brasil não está decidida, que o Santos tem enormes chances de golear o Corinthians na Vila Belmiro. Que o corintiano tem que se preocupar. Vitor Pereira, atenção! O Santos, que ganhou um jogo dos últimos 9, pode fazer a reviravolta na Vila Belmiro. Então agora ele vai dar o palpite para amanhã, Corinthians e Santos. Tudo isso na Copa do Brasil. Como amanhã não é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, eu acredito num resultado mais normal, né? E um resultado mais normal é só a metade, 2-0 pro Corinthians. Eu esperava que ia quebrar a banca, 1-0 Santos, não veio. Não. Isso é a Copa do Brasil, gente. É outra situação, Copa outra do Brasil, cabeça. A Copa do Brasil vai mudar tudo. Não, mas ali é que pode a Poca torcer o rabo. Muito bem, então todo mundo bonitinho, aquele sorriso, ou aquela cara séria, quem quiser para a câmera, para o registro dos placares, dos palpites do Sai do Muro. Cadê o placar? Tá assim? Atenção. Faz assim? Pra cá? Assim? Não, tá lá.
Então esse foi o nosso Sai do Muro de hoje, sextando com o Sai do Muro. Fala Fiel, na sua opinião Yuri Alberto seria uma boa contratação para o Corinthians? Sim ou não, comente aí. Vou deixar os créditos da programação da ESPN aqui na descrição. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!